Nossa Vida é Melhor de volta e agora o assunto é muito importante, principalmente para você que está aí prestes a fazer o exame vestibular, que deixa todo mundo super nervoso, mas também, de forma geral, para todo mundo que precisa controlar o estresse. Vamos aprender agora com ele, que é fera, Dr. Armando Ribeiro das Neves Neto. Ele é neuropsicólogo e está aqui com a gente. Hoje, inclusive, trouxe um equipamento diferente, Sim, não é? Muito sofisticado. Me conta como é que funciona. E é um tudo equipamento isso. que é usado em escolas dos Estados Unidos para fazer o controle emocional frente a situações de muita tensão. Por exemplo, vestibulares, provas, e também é usado em empresas para trabalhar a inteligência emocional. Hoje, o que a gente percebe? Muita gente se prepara o ano todo para essa prova e muitas vezes dá aquele famoso branco, né? Então a pessoa ela tem toda a capacidade, ela tem a aprendizagem necessária, mas ela é traída pelas emoções. Então nada melhor do que a gente aprender o conteúdo necessário para as provas da vida, mas também aprender que controlar as emoções faz parte de um sucesso, né? Faz parte de uma performance ideal. E aqui eu trouxe esse equipamento, um equipamento bastante sofisticado que consegue ler os pensamentos no corpo. Gostaria de te convidar. Topa? Vamos lá, topo. Por favor. O que eu tenho que fazer? Preciso desta vez de 3 dedos aqui. Quer que tire anel? Não. Pode com o anel mesmo, pode ser esta mão. E eu nem combinei, eu nem sei o que ele vai fazer aqui comigo, hein? Se combinar, não vale. Tem que ser assim. Deixa só a sua mão apoiada. Tá. Hoje o biofeedback no Brasil ele é representado pela ABIO, que é a Associação Brasileira de Biofeedback, que está treinando profissionais para trazer essa tecnologia dos Estados Unidos e da Europa. Tá? Então o que a gente tem aqui? A gente tem um cenário de treinamento, você já está ligado no equipamento, e nós temos um balão. Esse balão mostra o quê? Como está o nosso equilíbrio, o nosso estado emocional. Se você estivesse com um balão desta forma na prova do vestibular ou numa situação de muita importância para o trabalho, nós diríamos que você está sob equilíbrio. O problema é que quem geralmente presta o vestibular não está com o balão no meio da tela. A gente vai fazer uma simulação agora, que você vai prender o ar e eu vou dizer para você assim, você não vai conseguir, você não tem chance nenhuma, você não vai dar certo, essa prova já era para você. E eu quero que vocês percebam para onde foi o balão que chegou a estourar. Numa simulação, eu consegui fazer com que o seu sistema nervoso ficasse num nível de tensão tão alto que você perdeu o controle que você tinha até então. Essa é uma situação totalmente experimental, mas na vida é isso que nós chamamos de estresse. E esse estresse que, seja por uma situação imaginária ou por uma situação real, pode fazer o famoso branco, pode fazer aquela pessoa mais capacitada da face da Terra ter um desempenho ruim. Então, nada mais importante de quando a gente fala sobre estresse... Opa! Queria estourar mais balão aqui. Eles viram em casa que estourou um balão? Eu não percebi. Não? Põe de novo, De novo? Aí eu vou pedir para o nosso câmera fechar na tela do notebook. Por favor. Porque aconteceu uma coisa muito interessante aqui. E eu também nem esperei que fosse acontecer. Porque ele falou assim, eu vou te deixar nervosa, mas eu achei que ele não estava conseguindo e de repente o balão estourou. Então vamos explicar de novo fechadinho na tela. Isso, por favor. Então o que faz esse equipamento bastante sofisticado? Ele lê todas as reações emocionais que são ativadas por pensamentos. Então o que a gente tem? Ele está calibrando para o seu organismo agora. A partir dessa calibragem, vai aparecer uma tela que é um balão, é um jogo, vai aparecer esse jogo. E qual é o nosso objetivo? Nosso objetivo é que, mediante as situações de tensão, a gente mantenha o balão no centro da tela. Aí está vindo o balão. O balão, no centro da tela. O que é uma situação estressante para a maioria dos vestibulandos aí? Você não vai conseguir pensamentos catastróficos, negativos. Então a gente vai fazer a simulação, deixa o balão voltar do início. Toda vez que a gente tem estresse, a gente vai ter uma grande mudança na respiração. Vou pedir para você prender a respiração e eu vou dizer para você, não vai conseguir, não adianta insistir. Tá? E a gente vai perceber que o corpo ele começa a aumentar o nível de tensão, de estresse. Quanto maior nos entregarmos a esse estado de tensão, de nervosismo, o que vai acontecer? Além de estourar o balão, tá? Tenta se concentrar numa situação de bastante pressão na vida. Talvez metas de fim de ano, entregar os programas. O que aconteceu com o balão? Não sei. Estourou. Não, estourou? Estourou?
Somos traídos pelo nosso corpo. Muitas vezes temos a impressão que temos um controle absoluto e esse controle, na verdade, é parcial. Então, o que o equipamento permite? Ele permite a gente a identificar quais são as situações do nosso dia a dia. Que eu acho que é o ideal para a gente continuar conversando. As situações do dia a dia que, na verdade, vão cutucar dentro da nossa existência. Então, nada mais importante, quando você está frente a uma situação de estresse, que pode ser o vestibular, pode ser uma questão de trabalho, uma nova oportunidade de trabalho, ou mesmo enfrentando uma doença. O estresse ele vai estar presente e o nosso papel é controlá-lo, é gerenciar esse estresse. Primeira dica para todos vocês aí de casa, o estresse ele abala a nossa respiração. Então, nada mais importante do que a gente poder se centrar novamente na respiração. E uma dica importante é, coloque uma mão no peito e uma mão na barriga, mais ou menos na altura do umbigo, e perceba se a sua respiração ela é mais predominante no tórax ou no abdômen, na barriga. O ideal é que a gente leve a respiração do tórax para a barriga, fazendo uma respiração mais profunda. 1 minuto dessa respiração pode ser lá no momento da prova. Tá? 1 minuto dessa respiração vai fazer com que a gente saia do nível do estresse preocupante para um nível de estresse positivo. Tá? Uma vez que você fez essa respiração por 1, 2 minutos, o que seria importante e indicado? Você se visualizar tendo o sucesso esperado. Então, você centralizou a sua respiração, centrou o seu organismo, o estado emocional está calmo e tranquilo. Vamos agora visualizar. Essa visualização ela tem o poder de nos aproximar ainda mais dos nossos objetivos. Eu trouxe um gráfico para você que eu acho que é importantíssimo todo mundo aí de casa entender então, o funcionamento do estresse. Para a gente ver como é que funciona tudo isso. Está ali já. O que a gente tem? A gente tem uma lei, que é chamada Lei de Yerkes e Dodson, que foi descoberta em 1908. Então, não é nem um pouco nova, mas ainda é muito desconhecida. E ela enxerga 2 situações muito comuns, estresse e performance. Ou seja, se eu não tiver nenhum estresse e for para o vestibular, for para a situação de prova ou de pressão, nenhum estresse é muito pouco desempenho. Então, o que é fundamental? Que a gente tenha algum grau de estresse. Algum grau de estresse aumenta a nossa performance até o máximo desejado. Que é essa curva que eu estou vendo? Que é essa curva. O meio da curva seria assim, o nosso melhor desempenho frente a qualquer situação da vida com algum grau de estresse. Passamos desse limite, o estresse vai começar a fazer mal. E aí vão aparecer os brancos, vão aparecer as crises nervosas, os pânicos, as ansiedades. Então, o que é fundamental? A gente tem que aprender a equilibrar o estresse na nossa vida. Como? Fugir dele é impossível. Primeiro, centrar a respiração. Respiração é a primeira e mais importante ferramenta para lidar com o estresse. E aí existem centenas de técnicas e cada uma vai ser melhor para cada organismo, para cada cultura, para cada indivíduo. Depois, visualizar obtendo sucesso. O poder da nossa mente é de nos guiar, nos aproximar mais ao nosso objetivo. Tá? Geralmente nós não percebemos, mas o estresse faz com que a gente tenha cenas amedrontadoras e vamos reagir a essas cenas, reais ou imaginárias. Um terceiro item importante é se atentar aos pensamentos catastróficos. Então, aquele aluno, aquele profissional, aquela pessoa em casa que não vai dar certo, não vou conseguir, não tenho capacidade, não tenho condições, ele está se entregando. Então, identificar aquele padrão de pessimismo, aquele padrão de estou derrotado, é fundamental para que a gente se imunize do estresse perante a vida. Porque não só no vestibular, depois que você passar, não esqueça. É o tempo inteiro, O tempo inteiro. Da sua carreira, na sua graduação, nos outros cursos. Então, hoje a gente sabe que não é possível fugir, é possível viver com ele muito bem. Porque também sem ele na vida é sem ter nenhuma motivação para viver. Tá? O balão que você mostrou é extremamente didático, mas ele simboliza na nossa vida essas tensões do dia a dia. Por exemplo, o ideal seria eu passar por uma situação de estresse como essa, que foi você me falar algumas coisas, e eu não prender minha respiração, eu continuar respirando, continuar prestando atenção na respiração, aí eu acho que eu não consigo, aí eu consigo deixar o balão sem estourar. Sem estourar.
Que esse é o ideal. E é natural, é instintivo que frente a uma situação de tensão, a gente prenda a respiração. E a gente não percebe. E além de prender a respiração, ninguém fica com a respiração literalmente presa, mas o que acontece? Ela fica superficial, ela fica rasa, ela não fica suficientemente adequada para que a gente oxigene o cérebro, trazendo aquele bem-estar, trazendo aquela capacidade para a nossa mente de poder responder adequadamente às solicitações do meio ambiente. Aquele dia que você fez um exercício comigo, de eu contar até 6 na inspiração e contar até 6 na expiração. É uma outra estratégia de respiração. Aí eu queria te perguntar assim, é para eu desfocar daquilo que está me preocupando e pensar na respiração? Ou é de fato porque esses 6 com mais 6 faz alguma diferença? As duas coisas. Tá. Então, a estratégia de respiração por contagem, e é importante eu só deixar claro que o 6 por 6 não serve para todos. No laboratório, nós vemos que algumas pessoas precisam de diminuir ou de aumentar esses valores. Mas o 6 por 6, primeiro, ele regula a respiração e a variabilidade do coração, tornando a gente mais equilibrado. E segundo, ele desfoca, ele tira aquele foco da situação estressante, produtora de ansiedade. Então, muitas vezes, usar a contagem é parar por 1, 2, 3 minutos de pensar no pessimismo, de pensar no problema. E isso pode ser uma lavagem na nossa vida, no sentido de nos deixar novamente limpos, puros, né, preparados para a situação que estamos vivendo. Perfeito. Eu tenho uma última pergunta. Não sei se você viu que eu dei uma suspirada. Esse suspiro, ele é bom, ele é benéfico? Porque me dá uma sensação de dar uma aliviada. Refresca, com certeza. E hoje a gente sabe que esse suspiro, tá, ele refresca e ele é uma estratégia muito rapidinha, tá, para que a gente vá quebrando o ciclo vicioso do estresse. Tá? Se você está numa prova e você tem pouco tempo, né, para fazer essas medidas, o suspiro, a contagem da respiração, tentar levar a respiração para o abdômen e não para o tórax, são medidas simples, naturais, nós nascemos com elas, né? Quem observa os bebezinhos percebe que o bebezinho normalmente respira pela barriga e nós esquecemos disso, né? Nós vamos aprender a respirar com o tórax e isso que nos faz ainda mais ansiosos. Ai, gente, que coisa boa, né? Como eu gosto de aprender com quem sabe ensinar. E ele é um professor e sempre vem aqui para dar dicas maravilhosas. Doutor Armando Ribeiro das Neves Neto. Ele é coordenador do Programa de Avaliação do Estresse do Check-up do Hospital São José, Beneficência Portuguesa de São Paulo. Autor de livros, capítulos, artigos científicos. Pode dar um Google no Armando Ribeiro das Neves Neto que você vai conhecer muito mais do trabalho dele. Mas ele tem um site maravilhoso também, que é o www.armandoribeiro.com. O e-mail de contato é armandopsico@hotmail.com e se quiser falar direto no telefone 0 operadora 11 3272 0406. Muito obrigado. Foi um prazer recebê-lo, adorei, viu? Muito obrigada. Obrigado. E a gente só aprendendo a controlar o estresse, só aprendendo a viver melhor, gente. Como é bom tudo isso, porque a vida é maravilhosa e a gente não pode fazer mal, não pode jogar coisas ruins pra gente. Vamos respirar bem para realmente aproveitar cada momento com inteligência, sabedoria e com saúde.